Meu amigo, você já ouviu falar naquela novela A Força do Querer? É tipo o Palmeiras. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, Marcelo, beleza? É o Bruno Formiga na área e ponto final, daqui pra frente você faz o que você quiser. Seguinte, o Palmeiras histórico escrevendo mais capítulos nessa sua biografia já gigantesca. Esse Palmeiras é um time, um elenco, um grupo muito, mas muito especial e já está há um bom tempo na história do futebol brasileiro, não só pela conquista das 2 Libertadores em sequência, mas pela forma, pela consistência, pela competência. E não está só na história do futebol brasileiro não, tá. Esse Palmeiras, obviamente, já é um dos maiores ciclos da história do clube em todos os tempos. Você pode questionar, de novo, se você prefere o time dos anos 90, o time dos anos 70, o time dos anos 60. Aí pouco importa quem você acha que jogou melhor, ou que foi mais plástico, ou que é mais ou menos importante. O fato é que na sala dos grandes times da história do Palmeiras, esse vai estar lá, você gostando ou não. Porque em Libertadores, nas últimas 3, são 36 jogos, só 2 derrotas, um aproveitamento de mais de 80%, 97 gols marcados, 21 gols sofridos. Criou 108 chances e ganhou 2 títulos, chegando agora à terceira semifinal seguida. É para pouquíssimos times na história do futebol brasileiro chegar em 3 finais, em 3 semifinais consecutivas, da maneira como chega, e óbvio, todos esses números aqui, os 36 jogos, nem todos os 36 jogos foram com o Abel, mas a esmagadora maioria, né? A gente está falando aí de 6 jogos que não foram com o Abel, os outros 30 foram com o Abel Ferreira. E uma invencibilidade de 18 jogos em sequência, a maior da história da competição, fez a maior primeira fase, em via de regra, foi a melhor campanha em quase todas essas primeiras fases, ou brigou para ser a melhor campanha, brigando sempre para melhor ataque, para melhor defesa, ou seja, um time extremamente consistente. E mais do que consistente, competência e excelência, porque aí eu acho que entra a principal característica do Abel Ferreira, que é a excelência em tudo que faz, assim, é ir até o limite naquilo que entrega, em termos de do time saber o que fazer até nos piores momentos. E não dá para falar mais em coincidência, porque eu acho que o Palmeiras é sortudo, eu acho que o Palmeiras conta com a sorte, conta com os deuses do futebol. 3 vezes seguida, por 3 competições em sequência, em vários momentos diferentes, assim, foi o jogo com o River, foi o jogo com o Atlético, é a final com o Flamengo, é a classificação agora de novo contra o Atlético Mineiro. Não é coincidência, esse time tem um padrão mental muito forte e muito compacto, que faz a coisa não se desgrudar nem nos piores momentos. E aí, quanto mais você tem um time consciente do que precisa fazer, quando precisa fazer e como precisa fazer, é muito difícil de você bater essa equipe. É muito difícil você criar chance em cima do Palmeiras. É muito difícil você botar o Palmeiras nas cordas. E aí, já disse isso várias vezes, até falando da seleção brasileira. Um time que perde pouco, que dá poucas chances para os seus adversários, que tem uma consciência tática tão consistente, isso é ouro, principalmente em campeonato de mata-mata. E isso já foi provado em 2 edições de Libertadores e pode ser que seja provado de novo agora. E dependendo do Palmeiras ser ou não tricampeão seguido, estar na semifinal de novo e da forma como chegou, é algo é muito assustador. E por falar em competência, por falar em excelência, a gente está falando de um mercado que está cada vez mais profissional, cada vez mais exigente, não aceita qualquer um, e você precisa de capacitação para trabalhar com futebol. Eu não consegui ser jogador, o meu sonho era trabalhar dentro do futebol. O sonho não acabou, tá? Dá para você trabalhar de outra forma. Se você é da comunicação, por exemplo, o futebol interativo, que hoje é a maior e melhor escola de formação profissional para o mercado de futebol, tem lançado, e eu já falo aqui há algum tempo, algumas especializações, e essa mais voltada para a nossa galera, especialização em comunicação e marketing no futebol. Você vai ter aí professores que já trabalham na área, gente que já está no mercado há muito tempo, que trabalha com isso,
e que ainda depois de te entregar todo o conteúdo, ainda abre a possibilidade de experiência prática garantida nos clubes parceiros aí em até 15 dias. E já teve gente, inclusive, contratada para clubes, né? Está trabalhando aí na área de scout, na área de análise, enfim. Você tem aí pelo menos 12 encontros para mergulhar no que é a comunicação e marketing no futebol. Tem um link na descrição do vídeo que te garante de cara já R$ 1.500 de desconto para você não ter desculpa e falar: ah, putz, mas agora eu não posso, tá difícil, tá isso, tá aquilo. De fato, não tá fácil para ninguém, mas tá mais difícil ainda para quem não é capacitado para estar no mercado. Então, cai dentro, tem desconto no link direto de atendimento com a galera do futebol interativo, beleza? Recado dado, a gente segue, continua falando de Abel Ferreira, porque, de novo, assim, o que mais me impressiona num cara como o Abel é você ter essa enorme consciência do que fazer e que horas fazer e como fazer. E não desesperar, assim, não desesperar. Acho que isso ficou muito claro no jogo com o Atlético, tanto na ida quanto na volta, né? O Palmeiras é um time que raramente fica nas cordas, mas ficou no primeiro tempo no Mineirão e mesmo assim tomou 2-0, né, no comecinho do segundo tempo, mas vai buscar o empate e assim, você entendendo que, cara, vai acontecer, né? O time está crescendo, repetindo sempre padrões. Acho que isso é algo muito importante. A repetição de padrões, a repetição de movimentos, a repetição de posicionamento e a questão mental dos caras nem balançarem. Assim, o jogo da volta, estando com 2 a menos, é algo muito emblemático. Assim, é uma classificação que, nos moldes que foi, acaba só fortalecendo um time que já é fortíssimo, que já é histórico, que já é extremamente competente, que já é extremamente difícil de ser batido. E aí esse time, obviamente, vai chegar ainda maior na semifinal, porque para ganhar do Palmeiras tem que fazer um esforço assim muito grande. E às vezes nem esse esforço muito grande é suficiente, como não foi, por exemplo, para o Atlético Mineiro. O Atlético não fez um primeiro jogo ruim, pelo contrário, fez um primeiro jogo muito bom. O segundo jogo, dentro das circunstâncias, é um segundo jogo ruim, é um segundo jogo em que o Atlético não consegue encontrar soluções e que o Palmeiras, mesmo com 2 a menos, e aí eu vou até desenhar mais o cenário com 1 a menos, porque a expulsão do Scarpa já acontece numa reta final, mas ainda tinha tempo para o Atlético produzir. Com 1 a menos, você tem as duas, a linha de 5, a linha de 4, um 5-4-1 altamente compacto. E aí, quando você fala de compactação, você está falando da proximidade das linhas de marcação. Quando você está falando em fazer as coisas em bloco, você está falando que os jogadores eles estão sempre muito próximos, fazendo tudo como uma engrenagem só. E aí fica aquela sensação de você criar uma parede na frente do gol e exige do teu adversário uma criatividade, uma movimentação, uma intensidade enormes. E nem todo mundo é capaz de fazer. E aí você vai tentando martelar, 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 não vai conseguindo, você vai ficando frustrado. Quando o jogo foi para os pênaltis, o Palmeiras já estava com uma vantagem de ter resistido e decidir os pênaltis dentro daquele cenário hostil. Então é um Palmeiras muito grande, assim, entre os times do século XXI do futebol brasileiro. Ele obviamente vai estar ali na relevância, num top 5, sem nenhuma dúvida, na história do Palmeiras. E aí quem é palmeirense pode falar com mais tranquilidade, mas esse Palmeiras já tem um ciclo. E aí quando eu falo esse Palmeiras, nem é só o Palmeiras do Abel, né? Esse grupo vem desde 2015 competindo toda hora, o tempo todo. E aí, quando você compete toda hora, o tempo todo, os títulos vêm, né? Dificilmente o Palmeiras passou batido em algumas dessas temporadas. Muito difícil. Então, assim, é de tirar o chapéu para o que faz esse grupo do Palmeiras e principalmente nesse momento o Abel Ferreira, né? Se tem técnico melhor que ele hoje no futebol brasileiro, alguém precisa urgentemente apresentar, porque hoje ninguém chega nem perto. E olha que essa é para mim a melhor versão do Palmeiras do Abel, assim. Ele beira hoje, acho que a perfeição em tudo aquilo que ele imagina dentro do jogo. Incrível.